Prezados irmãos e irmãs, em nosso Senhor Jesus Cristo, venerandas religiosas, prezadas crianças e todos seus familiares, uma brevíssima reflexão, prometo, para acomodar essas crianças. Aproveitemos a ocasião desta celebração tão bonita, desse dia, desse domingo, para nós temos repetido aí essa reflexão, algumas dessas ocasiões recentes, para nós aprendermos a educar as nossas crianças para o céu. Quem está representando São José Sanches, aquele menininho? Está aí, cadê ele? Cadê? Chama ele aqui, vem cá ele. Rapidinho, vem cá você. Tem uma faixa escrita assim no peito dele. É uma frase que ele disse, ele morreu mártir no México, ainda bem garotinho, né? Um rapazinho. Vem cá. Tem uma frase escrita aqui, ó. Nunca foi tão fácil ganhar o céu. E morreu mártir ainda rapazinho, em defesa de Cristo Rei. Como morreram muitos dos mexicanos com essa frase, viva Cristo Rei. Aí eu pergunto, como que uma criança teve essa coragem, um martírio tão cruel que os mexicanos sofreram, e a fortaleza dessa criança, dizer, viva Cristo Rei, e ali ele entregava a sua vida. Pode sentar você lá. E ele ciente disso, nunca foi tão fácil ganhar o céu, a oportunidade que ele teve por meio do martírio. Mas com certeza, uma criança que foi educada para o céu, que foi educada com esse sentido sobrenatural. Então que seja esse grande aprendizado desse dia. É bonito, nós vemos as crianças aí representando os santos, as santas, as invocações de Nossa Senhora, mas tenha o cuidado depois, o santo que o seu filho, a sua filha vestiu, depois procure a vida do santo, sobre ele falar um pouquinho, com o seu filho, com a sua filha, o título de Nossa Senhora. Aproveite não só para esse dia bonito, de festa, mas para... peço se puder tirar foto depois, por favor. Mas para educar os seus filhos para o céu, aproveitar essa ocasião para poder instruir os seus filhos no caminho de virtude, educá-los para o céu. Tem uma passagem belíssima na Sagrada Escritura, do Antigo Testamento, em que a mãe foi martirizada com os seus filhos. E ela viu todos os seus filhos sendo martirizados, do mais velho até o mais novo. E por fim foi ela. Mas covardemente, o imperador lá, o rei, estava condenando aquelas crianças, combatia o povo de Deus, começou na frente da mãe, martirizando os seus filhos. Só as mães são capazes de entender e compreender mais do que todo mundo a dor no coração de uma mãe, vendo seus filhos inocentes sendo cruelmente assassinados. E faltava ainda o mais novo, uma criancinha, e até aqueles homens brutos ali, maldosos, falaram assim, converse com seu filho para que ele tinha que queimar um pouquinho de incenso, aqueles falsos deuses, aqueles deuses pagãos, para livrá-los da morte. Convence a ele, ou seja, você não gosta do seu filho? Gosto. Ama o seu filho? Amo. Então convence a ele, para que ele, queime um pouquinho de incenso lá, esse Deus pagão, para que salve a sua vida. Ela chamou, deixa eu falar com ele então. Deixaram então que aquele filho chegasse perto dela. E ela chegou pertinho dele e falou assim, meu filho, suplico-te, meu filho, que olhes para o céu. E devolveu a criança, Ele foi martirizado e por fim a mãe foi martirizada. E outras palavras dizendo para ele, a Escritura guarda essas palavras, mas talvez tenha soprado no ouvido dele, o céu está muito perto. Está muito perto. Não pode negar a sua fé. Ainda é criança, mas estava sendo educado na fé, no Deus único e verdadeiro. E com muita coragem, com muita fortaleza, aquela mãe lhe disse, suplico-te, meu filho, que olhes
para o céu. Lá é a razão de ser de toda a nossa vida. Então que ensine os seus filhos a isso, olhar para o céu, desejar as coisas do céu e educá-los nesse caminho. Os sacrifícios para não fazer tal coisa, para não ver tal coisa, para se afastar de más companhias, para fazer as festividades dos seus filhos com ambientes cristãos, católicos, fazer com que tenham o gosto pelas coisas de Deus, para que aprendam a ter esse olhar para o céu. Porque se esses que nós conhecemos a história eram crianças como os filhos de vocês, puderam oferecer esse sacrifício, resistir dessa maneira, é o mesmo Deus, os mesmos meios que nós temos, os princípios cristãos, os mesmos que nós temos. Então eduquem os seus filhos para o céu, para que aprendam a ter o gosto pelas coisas de Deus. Não demonstrem para os seus filhos como sendo um fardo, que hoje eu tenho que me arrumar, como que eu tenho que ir à missa, estraga a minha diversão do domingo, porque eu tenho que me arrumar à missa, o peso de arrumar as crianças, de preparar, como que um contratempo no meu dia eu tenho que tirar um momento para eu rezar o meu terço da minha família, com a minha família. Por que demonstrar? Porque isso é um peso, se eu estou levando a minha família para Deus, levando a minha família para o céu. Então se ajudem mutuamente, mostrando a alegria de viver tudo isso. Para que desde a infância entendam que isso é positivo, construtivo, educativo, é necessário. Para que aprendam a ter o gosto pelas coisas de Deus. E além disso, obviamente, joelhos no chão e orações ao alto. Ou seja, a festa de Todos os Santos é corações ao alto, elevarmos o nosso coração, a nossa oração. Pai e mãe, eduquem, instruam seus filhos e joelhos no chão para suplicar a Deus nosso Senhor. Vamos nós então, sem estendermos muito a nossa reflexão, nesta Santa Missa celebrando os santos e santas do céu, assumimos esse compromisso de nós educarmos essas crianças, tão bem representadas, representando aqui os santos, educá-los para o céu, no caminho de Deus, no caminho da santa fé católica, para que nós cresçamos no amor de Deus, nós de fato tenhamos o gosto, o interesse pelas coisas de Deus, para que nós possamos transmitir com convicção, com segurança, com firmeza, que parta realmente do nosso coração esse nosso compromisso de educar as nossas crianças para o céu. E mais uma vez concluo a reflexão com isso que é algo tão importante. Enquanto estiver ao alcance dos senhores, das senhoras, protejam a inocência dessas crianças. Nas palavras, nas conversas, internet, festas de família, convívio com os adultos. As pessoas mais antigas tinham mais respeito. Certos assuntos não conversavam perto das crianças. Hoje poucos se importam com isso. Fala o que vem na boca, mas tem uma criança perto. Poucos se importam com isso. Tudo isso, esses costumes tradicionais, cuidadosos, e que muitas vezes a nossa geração foi educada assim e nós não transmitimos aos outros. Às vezes sem o mínimo cuidado mesmo, ou seja, às vezes assuntos que não deveriam ser conversados nem entre adultos, mas às vezes assuntos que adultos conversam, de família, e que as crianças não deveriam fazer parte, não está no momento, não está na hora. No seu tempo, no seu momento, também não tem que ter receio não. Adolescência, começou, percebeu a mudança na cabeça, no corpo, tudo isso. Chama o seu filho, chama a sua filha, conversa, explica. É melhor que aprenda em casa do que aprender na rua. Perguntou uma coisa, a curiosidade, também não vai cortando de cara, chama e conversa. Vê até onde sabe, até onde vai o conhecimento da criança sobre aquilo, conversa, explica, ou seja, é responsabilidade também. Não vou tocar nesse assunto. Vê até onde o seu filho ou sua filha já sabe, o conhecimento que tem, sobretudo quando chega a pré-adolescência, a adolescência cada vez mais cedo, nós sabemos disso, senhores melhores do que eu, pai e mãe estão acompanhando seus filhos em casa, deixa para aprender na rua não. Mas às vezes a minha mãe, eu não tinha coragem de tocar nada nesse assunto comigo.
Mas isso você deve aprender, ou seja, pegar, instruir, conversar, ensinar. O pai conversa com o filho, a mãe conversa com a filha, ou quem tiver mais facilidade para conversar, né? Os dois têm, obviamente, a liberdade de conversar certos assuntos com seus filhos, sobretudo na adolescência, ou seja, para educá-los segundo os princípios católicos, obviamente, né? Para que possamos educar os nossos filhos para o céu. E os jovens, né, que estão nos ouvindo, a jovem hoje que completa aí os seus 15 anos, né, ou seja, os jovens que estão, né, presentes aqui, que estão, vai chegar o momento de se prepararem, quando forem formar a sua família, ou despertar também. Tudo isso é para também trabalhar o despertar de uma vocação sacerdotal e religiosa, mas pensar qual é o caminho, né, que eu quero para a minha vida, segundo a vontade de Deus. É a vida religiosa? Faça essa experiência, né? Ou seja, faça esse contato, né? Estude a sua vocação. É a vida matrimonial? Eu preciso estar ciente de que, ou seja, eu vou assumir um compromisso de família, né? A família é de Deus, é um projeto de Deus. Então a preparação tem que ser segundo Deus, para depois educar a minha família para o céu. E só para nós concluirmos, né, falando para os jovens, São José Maria Escrivá tinha uma frase muito interessante, importante, que ele diz, falando sobre a pureza dos jovens, e diz: se eu tivesse que dar uma medalha de honra ao mérito a um general que venceu uma grande batalha e a um jovem que passou a sua juventude guardando a pureza, eu daria a esse jovem, né, tal desafio, não é, para se guardar a pureza, se guardar a castidade, mas ainda no mundo bastante conturbado que nós vivemos. Pais e mães, estejam muito próximos dos seus filhos, jovens, ouçam-os, converse, instruam, eduque-os, ensine, 1, 2, 3, incansavelmente, né, para cumprir a sua missão de educá-los para o céu. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Temos todos de pé, juntos cantemos a nossa profissão de fé. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, um só seu Filho, nosso Senhor, qual foi concebido do Espírito Santo, nasceu de Maria Virgem, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu aos infernos. Ao terceiro dia, ressurgiu dos mortos, subiu